comigo, enquanto estamos de pé, 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler nós vamos ler, na verdade, um versículo 21 e depois o 37, 38 e 39. Primeiro o 20, 18 e 21, aliás, e depois 37, 38 e 39. Enquanto você acha aí, quero expressar minha gratidão a Deus por poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, essa igreja abençoada, com os obreiros dessa casa, ao irmão Geraldo pelo convite e a confiança de nos ceder o espaço aqui para falar da palavra de Deus. Meu mais sincero respeito aos obreiros dessa casa, aos irmãos, pois sei que tem gente muito mais capacitada que eu para ministrar a palavra, mas o Senhor me deu esta oportunidade e eu costumo não desperdiçar as oportunidades. 18 de 1 Reis, verso número 21. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: e Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando coxareis das vossas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o, mas se é Baal, então sigam. E o povo não pôde lhe dar uma resposta. Verso de número 37 diz assim: agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e faz o coração do povo retornar a ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo dos céus sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Verso 39. Assim que o povo testemunhou todo este acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamavam numa só voz: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Tome assento nessa noite com liberdade para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quando eu recebi o convite para ministrar aqui nesta noite, esta palavra já ardia no meu coração. Este texto sagrado me chamou a atenção, dentre tantos, me chamou muito a atenção esse texto, quando li este versículo, que Elias confronta o povo a tomar uma decisão. Parem de cochear, parem de ficar para um lado e para o outro, escolham quem vocês querem servir, mas escolham o certo, escolham o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o povo não conseguiu dar uma resposta, e o Senhor assentou no meu coração um assunto para tratar aqui nesta noite, que se chama experiência com Deus. Irmãos, experiência é algo que só se adquire com o tempo. Experiência é algo que nós só adquirimos com relacionamento, com continuidade. Não há como se tornar experiente num dia só, não há como se tornar experiente fazendo uma vez só, mas precisamos ter a prática, a continuidade e se envolver, dar continuidade para adquirir experiência. Ao grande pregador Charles Spurgeon, ele disse: nós não conhecemos a Deus até que o experimentemos. Então, a experiência, irmão, é algo que a gente adquire dia após dia. E aqui o Senhor assentou no meu coração esse tema: experiências com Deus. Irmão, experiência é sair da teoria e viver a prática. Experiência é sair daquilo que pensamos e aquilo se tornar uma conduta de vida para nós. É não somente ler o texto sagrado e achar bonito, mas aquele texto precisa trazer efeito sobre as nossas vidas. E esse texto que eu acabei de ler, nós vemos este homem chamado Elias. E quando eu volto para o capítulo de número 17, eu percebo que este homem chamado Elias, ele declara, e Deus confirmou essa palavra ao meu coração quando o irmão Silvio testemunhava. Porque Elias, ele disse desta forma: sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho sobre a face da terra, conforme a minha palavra. Note que Deus não havia dito para ele falar esta frase, Deus não havia dado esta palavra para ele falar, mas ele usou o poder da palavra e disse: não choverá sobre a face da terra e nem cairá orvalho, segundo a minha palavra. E Deus honrou a palavra, assinou embaixo:
Se tu disse, então, como ele diz o pessoal aí fora, se tu disse, está dizendo, está escrito, está assinado embaixo, vai acontecer. E o que eu acho mais interessante é que mesmo sendo Elias quem pronunciou a palavra, Deus, ele ainda continuava com seu cuidado, porque ele dizia assim, vai faltar água, vai haver seca sobre a terra, mas não te preocupe, Elias. Você não pensou para dizer, mas eu pensei para já preservar e preparar um lugar para você. Porque Deus diz assim na palavra, quando nós lemos o capítulo 17, ele vai dizer assim, ó, eu já preparei um lugar para você ficar. Deus não disse assim, olha Elias, agora depois dessa palavra eu vou ter que rever os meus planos e vou ter que pensar no que vou fazer. Não, ele disse, eu já preparei um lugar para você ficar. Então Deus tira Elias de cena e diz, você ficará junto ao ribeiro de Querite e ali beberá daquela água, mas eu não vou só te dar de beber, eu preparei também alimento. E a Bíblia diz que os corvos levavam carne e pão para aquele homem. Note que foi Deus que tirou Elias de cenário. Alguém pode dizer, poxa, eu estou vivendo isolado, eu estou passando por um deserto, parece que não consigo mais sair, o inimigo está contra a minha vida. Não, irmão, nem sempre o deserto é o inimigo que nos coloca. É aqui nós entendemos que Deus é que tirou ele de cena, Deus afastou ele um pouco, não para matá-lo, não para prejudicá-lo, não para que ele sofresse, mas para preservar e ensinar a vida de Elias. Se você está passando por um deserto, parece que está sozinho, parece que não enxerga ninguém do teu lado, preparado você está neste lugar, porque Deus está cuidando da tua vida. Irmão, porque Deus ele pode às vezes, irmão, estar em silêncio, mas ele nunca está ausente. Ele pode estar em silêncio, mas ele não está ausente. Ele está de longe observando. De longe ele está observando. E eu vejo que Elias falou essa palavra um pouco sem ter a experiência. Não choverá sobre a face da terra. E a Bíblia diz que então ele ficou ao ribeiro de Querite, ali às margens do ribeiro, bebendo daquela água e comendo do pão e da carne que Jesus, ou nosso Senhor Deus, mandava para ele se alimentar. Então vivia bem, bebia água, saciava a sede, comia carne, comia pão. E enquanto isso o povo estava vivendo, enfrentando a seca, e Acabe mandava procurar ele e ninguém achava. Porque quando Deus esconde, irmão, pode o homem revirar todo canto, jamais vai achar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Oh glória! E eu vejo então ali Elias escondido. E Elias eu percebo, eu gosto de entrar no texto que eu leio e imaginar a cena. Eu parece que vejo Elias agora bebendo daquele ribeiro e vendo que o ribeiro estava se secando, porque não chovia sobre a face da terra. E começou então a pensar naquilo que ele disse. Meu Deus, eu falei que não iria chover, que está secando o ribeiro, o que vai ser de mim? Às vezes Deus nos coloca, permite a gente passar algumas situações que a gente deseja, para que a gente aprenda que precisamos pensar antes de falar. Quem não lembra de Jefité, meus irmãos? Jefité disse assim, se o Senhor me entregar esta nação, que ele estava na guerra, na minha mão, eu vou sacrificar o primeiro que eu ver. O primeiro que eu enxergar, eu vou sacrificar. E assim aconteceu. O povo foi entregue nas mãos de Jefité. E de repente ela vem Jefité chegando em casa da guerra, feliz por ter vencido. E quem é que sai na porta? Talvez cantarolando para comemorar a vitória de seu pai. Lá vem a sua única filha. E no momento que ele viu a única filha saindo na porta, e a primeira pessoa que ele viu, ele lembrou do voto que fez com Deus. E o seu coração se entristeceu. E ele disse, minha filha, glória a Deus. Que tristeza eu ver você vindo ao meu encontro. Aleluia. Porque eu fiz um voto com Deus que eu sacrificaria a primeira que eu visse, a primeira pessoa que eu visse. E então ela disse, pai, se o Senhor falou, o Senhor cumpra. Aleluia. E a Bíblia diz que ela saiu, pediu um tempo e saiu chorar com as virgens e depois voltou e ele sacrificou a sua filha. Para você entender, irmão, que as nossas palavras têm um peso muito grande. Quantas vezes, por causa do momento que estamos passando, da dificuldade que estamos enfrentando, fazemos votos à torta e direita, como dizia o Paraná. Fazemos voto para cá, voto para lá, e depois que vencemos, a gente esquece. Mas nessa noite Deus está relembrando que tem voto para ser cumprido, que
tem palavra para ser cumprida, porque queremos que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida, mas não queremos ser fiéis para com Ele. Nesta noite o Senhor nos convida a pensar a partir de hoje no que falamos e no que desejamos. Então Deus, além de colocar ele ali para o preservar, o esconder, Deus também estava dando um ensinamento, e ali eu vejo esse homem adquirindo experiência. Adquirindo experiência, a gente vai ver na caminhada. E quando o ribeiro secou, Deus, com a sua fidelidade tão grande, disse para ele: Elias, levante, é hora de sair daqui, porque eu já preparei um outro lugar. Eu já preparei um outro lugar para você se colocar enquanto não chover sobre a face da terra. Preparei uma viúva para cuidar de você. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi à cidade de Serepta. E ali ele encontra, você conhece o texto sagrado, ele encontra uma mulher juntando 2 gravetos, uma viúva, e quando ela veio ao encontro dele, ele disse: me traz um pouquinho de água. Meu irmão, estava faltando água naquela época, mas aquela mulher voluntariosa, ela trouxe um copo de água para o profeta. E quando ela estava indo, ele disse: traz também um bolo, faz um bolo pequeno para mim também. Aí ela disse: ah, Senhor, isso aí já é meio difícil, porque eu estou aqui juntando graveto, não temos nada em casa, só um pouquinho de azeite, uma botija e um pouquinho de farinha na panela. Eu vou fazer um bolo para que eu e o meu filho morramos, comamos e depois vamos esperar a morte. E ele disse: então faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz um bolo para mim. E você pode pensar: mas que negócio estranho, né? Deus permitir que Elias falasse isso. Parece que Deus estava querendo que ele comesse o último que a mulher tinha e a mulher morresse ainda com fome. Irmão, às vezes nós pensamos que Deus está judiando de nós. Às vezes nós pensamos que Deus está nos maltratando. Às vezes nós pensamos que Deus está sendo injusto. Porque eu lembro agora o texto do homem lá no meio da multidão, quando Jesus foi transformar, ou foi ministrando a palavra, ele multiplicou os pães e os peixes. Alguém disse: tem alguém aí que trouxe alguma coisa? E disse: ó, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? E o rapaz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, para ele, irmão, era um jantar, era um lanche e tanto, ia encher a barriga e talvez até sobrava. Mas para aquela multidão, mas ele não pesou em entregar. Mas alguém pode olhar e dizer: meu Deus, por que tirar o lanche do moço? 5 pães e 2 peixinhos para repartir para todo mundo não vai dar uma migalha para cada um. Deixa ele, pelo menos um aqui na multidão vai comer bem, mas na mão de Jesus, irmão. Aleluia! Aleluia! Talvez você pense assim: parece que a porta se fechou, estava tudo certo, estava tudo assinado para mim começar naquele trabalho e a porta se fechou. O que é isso? É um inimigo. Aquela viagem estava preparada, de repente cancelou-se, não foi mais. Isso não é inimigo, é Deus te livrando, é Deus te ensinando, é Deus cuidando de você. Não estava sendo maltratada aquela viúva. Deus estava provendo sobre a vida. E ela trouxe, e o profeta comeu. E a Bíblia diz que enquanto o profeta ficou ali, se alimentaram daquele pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas perceba que lá no ribeiro, Elias comia pão, carne e água. Mas ali não tinha carne, tinha farinha e azeite para fazer um pão. Então agora ele não tinha mais a carne, mas tinha água e tinha pão. Perceba, meu irmão, que o fato de não ter carne não quer dizer que Deus não estava cuidando dele. Irmão, o fato da gente passar por alguma dificuldade não significa que nós estamos em pecado ou que Deus nos abandonou, mas isso significa que Deus permite algumas situações para que nós sejamos provados e com esta aprovação podemos adquirir experiência. E até aquela mulher nesta caminhada estava adquirindo experiência, porque ela estava vivendo de algo que era multiplicado pelo Senhor Deus. E eu vejo que ela vivia um relacionamento com o Deus de Elias e com Elias, daquele milagre que fartava o seu corpo físico. Mas em nenhum momento, se você ler o texto, a mulher diz para Elias declaradamente: eu vejo que você é um homem de Deus. Ela não disse nenhuma vez isso para ele, enquanto estava comendo do pão, da farinha e do azeite que se multiplicava. Mas quando o filho dela morreu, a Bíblia diz que ela olhou para Elias e disse: por acaso o Senhor trouxe a juízo o meu pecado e levou o meu filho? Você fez que Deus olhasse para os meus pecados, porque ela sabia dos erros do seu passado. Mas quando Elias orou ao Senhor e o menino ressuscitou, a Bíblia diz que ela olhou para ele e disse: verdadeiramente tu és um homem de Deus. Verdadeiramente
Deus é na tua vida. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Tem crente que vive um relacionamento de panela, de farinha e de botija, de azeite. Mas tem crente que vive relacionamento de ressurreição, de Deus que perdoa pecados. O que é isso, irmão? É experiência. Tem aquele crente que está dando glória a Deus, está pulando e está firme. Mas quando vem a dificuldade, ele já apaga aquele fogo e parece que não sabe o que fazer. Mas o experiente não. A luta vem, a vontade de desistir até vem, mas ele não desiste porque sabe em quem confia. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Jó, na situação que estava, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia! E Deus cuidou daquele homem chamado Elias e daquela viúva e do seu filho. E agora, no primeiro versículo do capítulo 18, Deus diz a Elias: se apresenta a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Perceba o contraste entre o primeiro versículo do capítulo 17 e do primeiro versículo do capítulo 18. Porque no primeiro versículo 17, Elias disse: sobre a minha palavra não vai chover. Mas no primeiro versículo 18, Deus diz: Elias, vai até Acabe, porque eu vou fazer chover. Perceba aqui, irmão, a experiência que esse homem adquiriu. Para fechar a torneira, ele falou por si só. Mas quando a experiência que ele adquiriu até esses 3 anos e meio, que não choveu sobre a terra, fez com que ele entendesse: não sou eu que defino. Aleluia! Não sou eu que programo, não sou eu. Aleluia, que tenho todo o poder na mão. Não sou eu independente, não é Deus que depende de mim, sou eu que dependo de Deus. Irmão, esses dias, só contar uma experiência que aconteceu e Deus me colocou no coração. Nós estávamos ali na oficina e a minha esposa e a minha filha foram me buscar no horário de saída, 6 horas da tarde. E a minha filha sempre sai com o sono da creche, ela sai meio brava, meio irritada. E ela pegou umas rosquinhas para comer lá e daí não comeu. Daí a minha esposa comeu aquelas rosquinhas. E criança sabe, depois quando comeu a última, ela queria a rosquinha. Daí não tinha mais e ela ficou muito brava. E a gente chegou em casa e ela, naquela braveza dela, ela disse assim: irmão Silvio, para minha esposa: não vou te levar mais na montanha. Para os irmãos pode parecer uma coisa boba, mas eu vou explicar o que significa isso. Deus nos deu a oportunidade, nas nossas férias de julho, nós alugar um chalezinho numa montanha. E a gente foi ali, passou uns dias, e para nós e para ela foi uma experiência muito única, muito boa. E passamos um dia ali, descansamos pela graça de Deus, e ela viveu aquela experiência e gostou muito. Então para ela, a montanha é um lugar onde ela vai aproveitar. E quando ela estava brava, ela disse para minha esposa: não vou te levar na montanha, você vai ficar pelo que você fez comigo. Você comeu as minhas rosquinhas. Era isso que ela queria dizer. Aí quando eu estava indo para a igreja na quinta-feira, na sede, eu falei para minha esposa: qual é o dela? Falar isso com a gente. Porque se nós não pagar, ela também não tem condição, porque ainda é uma criança. E se nós não levar, ela também fica. E eu falei para a Dani: muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Parece que quem era dependente dela somos nós. E às vezes a gente fala assim com Deus, não parecendo que quem depende de nós é Deus. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim: sem mim é vocês que não podem fazer nada. Sem mim é vocês que não conseguem nada. Irmão, Deus sem nós, Ele permanece sendo Deus, mas nós sem Ele, nós não somos nada. E eu vejo que Pedro entendeu isso no capítulo 6 do livro de João, quando a palavra de Jesus estava muito pesada e a vontade até era de ir embora. E Jesus disse, viu a multidão saindo e disse para eles: se vocês quiserem, vocês também podem ir. Jesus disse para o discípulo. E Pedro, eu conjecturando, parece que vejo ele dizer: Jesus, eu até queria ir, porque está pesado ouvir esse sermão, porque está pesada a situação, mas para quem iremos nós? Aleluia! É uma estudiada lá, uma estudiada lá. Se só tu tens palavra de vida eterna. A situação pode estar difícil, a situação pode estar ferrenha, a dificuldade pode estar vindo, mas para quem nós vamos, se não for para Jesus? É Ele, cantou aqui nessa noite, é Ele a solução, é Ele a saída, é Ele a porta, é Ele a resposta.
E a experiência que Elias adquiriu permitiu que ele visse. Espera aí, não sou eu que defino quando é que vai chover, não é? Existe alguém acima de mim que comanda todas as coisas. E a experiência é essa, irmão. A experiência, ela nos dá coisas que uma vida de qualquer forma, sem relacionamento, não nos dá. A experiência, ela nos dá condições e formas de tomar um caminho, uma direção diante de uma decisão. Porque temos experiência e pensamos como vamos fazer. Porque às vezes a gente até quer, mas a hora não vai chegar. Quem não lembra de Jesus, no capítulo 4 do livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo inimigo. Estava ele ali uns diazinhos de jejum, aproximadamente uns 40 de jejum. E a Bíblia diz que o diabo apresentou-se a Jesus. Jesus estava com fome, tu acha, irmão? Estava com fome, 40 dias de jejum. Aí o diabo chegou para ele e disse: para de passar fome, transforma essas pedras em pão. Aleluia! Eu parece que vejo Jesus pensando: até queria, mas não é hora. E ele disse assim para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do poder de Deus. Aleluia! O que é que faz um homem, ser humano, pensar em falar isto? Experiência com Deus. Eu até preciso, eu até quero, mas eu entendo que não mereço agora, porque Deus tem algo para me ensinar através disso. É isso que Jesus estava dizendo, e o diabo continuou tentando. Se joga daqui, vai ter anjos que vão vir pegar ali. Está escrito, está ali na Bíblia. Mas Jesus dizia: mas também está escrito: aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, porque falar da Bíblia sem ter comunhão e sem ter experiência é mera teoria. Agora, quando há experiência, há mudança de comportamento, há mudança de vida. Quem não lembra dos discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus morreu e bateu um desânimo nos irmãos, e eles estavam indo embora, vão embora. O que nós achávamos que ia dar certo, já viu que foi-se. Foi-se o boi com a corda. O Jesus morreu. Achamos que era ele libertador, agora não tem jeito. Estavam tudo voltando, cabisbaixo, tristonho para casa. Alguns estudiosos dizem que dava em torno de 7 quilômetros. E estavam indo ali, de repente se aproximou um viajante e começou a conversar com eles. Aleluia. E eles estavam ali falando sobre o que estava acontecendo, e aquele homem disse: vocês estão falando de quê? E ele disse: tu é um peregrino de Jerusalém, está desinformado, tu não sabe das coisas? E começaram a falar com ele. E ele disse assim: mas não era necessário que isso acontecesse? Não está escrito assim? E ele começou a discorrer os textos dos profetas e começou a puxar a Bíblia e falar de Bíblia. É coisa maravilhosa, irmão, porque uma coisa vai puxando o outro e de 10 minutos se torna uma hora facilmente. E durante o caminho ele foi falando de Jesus para ele, mas a palavra, mesmo sendo falando da palavra, ninguém no caminho olhou e disse: é Jesus que está com a gente. Não, mas quando disseram assim, chegaram perto da porta e ele fez que ia passar, e disseram: já está tarde, acho melhor que você entre na nossa casa e fique aqui, para que amanhã você vá. É perigoso ir de noite, pode ter algum assaltante, pode ter algum ladrão no caminho, fique conosco. E ele entrou para dentro da casa deles. Irmão, Jesus entrou na casa deles sem ele saber que era Jesus. Aleluia. E eu acho interessante que na tradição judaica, na hora de comer, quem abençoa o pão é o dono da casa. A preferência é do dono da casa. Mas ali a Bíblia diz que quem abençoou, tomou o pão para abençoar, foi o próprio Jesus. Porque eles concederam a Jesus, ao viajante, a oportunidade de abençoar o pão. E no momento que ele ergueu o pão e abençoou e disse: Pai, te dou graças, eles reconheceram que era Jesus. E bastou eles reconhecer, sumiu aquele Jesus. E ali estava com eles. E eles disseram: é o próprio Jesus que estava conosco. Eu percebi que estava me mordendo a palavra lá no caminho, lá no coração já estava ardendo. Irmão, enquanto não convidarmos Jesus para entrar na nossa casa e dar a Ele direito de abençoar o pão, que quer dizer ter comunhão com Ele, a palavra vai continuar só ardendo. Mas quando convidamos Ele para entrar, a Bíblia diz que eles pegaram e voltaram os 7 quilômetros, sempre isso, irmão, voltaram os 7 quilômetros para anunciar que Jesus havia ressuscitado. E aqueles homens cabisbaixos que vinham antes, talvez se alguém viu eles na rua, no caminho, na hora que voltavam estavam diferentes, dizendo: Jesus ressuscitou. Ei, Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Experiência.
mandar ninguém falar quando tem experiência com Jesus. Não precisa empurrar ele para falar de Deus. Não precisa apertar ele para falar de Deus. Não, ele naturalmente faz, porque tem experiência. E aqui então Elias adquiriu essa experiência e Deus disse: ó, vai diante da Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. E ele vai, e a Bíblia diz que ele encontra com Obadias. Ele diz: Obadias, vai lá e chama o rei Acabe, teu patrão. E ele diz assim: ô, ele está querendo que ele me mate, eu já procurando por tudo, não te achamos. É capaz de eu ir lá e Deus te levar daqui, e daí eu vou ser sacrificado, vou ter que morrer. Ele disse: não, pode ir lá, eu vou prometer para ti, teu filho. E ele disse assim para Elias: porventura o senhor não sabe o que eu fiz pelos profetas? Eu escondi 100 profetas, 50 num lugar, 50 no outro, e eu alimentei eles com pão e com água. Note que, irmão, Elias foi sustentado por Deus, por corvos e uma viúva. Mas Deus tinha preparado para outros profetas que Obadias se sustentaram. Nem sempre vai acontecer do mesmo jeito. Algumas pessoas serão curadas por Deus. Algumas Deus vai usar a medicina para curá-las. Algumas pessoas receberão materialmente, assim que Deus vai abençoar, outras não, mas nós todos estamos indo para o mesmo caminho, para o céu. E aquele que tem experiência, ele não deseja o céu porque as ruas são de ouro, não deseja o céu porque os muros são de jaspe e cristal, e nem porque a água é clara e cristalina. Ele deseja o céu porque Jesus estará lá. E ele disse que era para nos preparar, porque ele um dia voltaria para cá onde ele estiver. Nós desejamos também. Aleluia, desejamos o céu porque ele está lá. Não é sobre um lugar, é sobre um alguém. É por isso que muita gente diz assim: para onde iremos nós? Mas o texto não diz assim, ele diz para quem? Porque não é sobre um lugar, é sobre um alguém. Um alguém que está aqui nesta noite. Fiel, presente. Aleluia. E aí então eles vão falar com Acabe. E Acabe chegou ali e viu Elias. E Elias disse assim: ó, Acabe, parece que o Acabe falou primeiro para Elias e disse assim: ó, é tu que está atormentando Israel? Ele disse: não sou eu que estou atormentando Israel. É tu e a tua família. Por quê? Se desviou dos caminhos do Senhor. Ele deu certinho ali, ele disse: vocês que são. Não só deu uma resposta, porque o crente, ele não fica trocando palavras com os outros, a torta direita, não, ele tem um objetivo. Ele diz: ó, você é que é o perturbador de Israel. Sabe por quê? Porque se afastou dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele disse: ó, vamos fazer o seguinte. E aí, é o texto que lemos. Se é Baal, serve a ele. Mas se Deus é o Deus verdadeiro, o meu Deus, Deus de Israel, vamos servir a ele, vamos voltar para os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus usou o próprio Acabe para reunir o povo. Vai lá, Acabe, chama o povo. E Acabe reuniu o povo. Acabe foi o que evangelizou. Entregou os folhetos, trouxe o pessoal todo para o monte. Aleluia. Trouxeram também os 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Acera. E aí Elias disse: vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 2 cordeiros, lenha, e aí nós vamos sacrificar. E o primeiro Deus que responder com fogo, porque nós não vamos botar fogo, só vamos botar o altar, a lenha e o fogo, quem vai mandar é o nosso Deus. O primeiro que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo, opa, palavra boa, porque o povo adora uma atração. O povo adora. Estava reunido para ver aquela atração. E eu vejo uma coisa interessante, que Elias disse assim: ó, eu vou dar chance para vocês começarem. Escolha o primeiro. Sabe por quê? Não? Porque experiência ele tem com Deus. Porque se ele vai primeiro, irmão, alguém poderia dizer: ah, mas o segredo está no cordeiro. Se ele escolhesse primeiro, esse cordeiro é meu, vão vocês primeiro, esse cordeiro aqui eu que vou usar. Alguém vai dizer: o segredo está no cordeiro. Não, se vocês escolhem. O que sobrar para mim aí, acabou. Porque o segredo é saber, irmão, que não está em nós, não está na sabedoria, não está no dinheiro, não está naquilo que temos. O segredo está em Deus. O segredo está em Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que os profetas ali ficaram e se cortaram e clamavam e nada acontecia. Irmão, aquele que fica clamando ao Deus errado, buscando solução em lugares errados, ele se machuca, ele se cansa, ele se fatiga, ele se maltrata. E ali era batendo meio-dia, e Elias disse para eles assim: ó, é melhor você chamar mais alto, porque talvez ele esteja dormindo, ou como ele é um Deus, talvez esteja atendendo outro chamado, ele não consegue atender 2 no mesmo tempo. Aleluia. Grite mais alto, quem sabe ele esteja dormindo.
Porque o meu Deus, eu sei que não dorme. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. E a Bíblia diz que então o povo ali clamou e nada. Aí ele disse, sai daí, pai, deixa comigo. Já gastaram tempo demais. Porque quem busca Deus errado gasta muito tempo. Busca coisas erradas gasta muito tempo da sua vida. E a Bíblia diz que ele então disse, ó, sai daí, deixa comigo. E ele foi lá, pegou o cordeiro, cortou o cordeiro, botou sobre o altar, escolheu 12 pedras. Note que ele não saiu pegando qualquer pedra. Vamos pegar essa aqui mesmo, essa aqui. Não, ele escolheu 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Porque Deus não é de qualquer jeito. Alguém diz assim, Deus ele quer o corpo, ou só o coração. Olha, Deus só quer o coração, o corpo não precisa. Deus só quer o nosso coração. Não, se Deus quisesse só o coração, tinha feito o coração com 2 perninhas, 2 braços. Aleluia. Não, Deus quer por inteiro. Existem pessoas que usam isso para justificar as suas práticas. O meu coração estando puro, é isso que Jesus quer. Não, Ele quer nós por inteiro. Ele nos quer por inteiro. E então, a gente às vezes diz que Deus ele não se atenta a detalhes, mas o nosso Deus é detalhista. O nosso Deus é minucioso. Aleluia. Porque até os detalhes de como fazer os objetos do templo foi dado. As argolas tinham que ser de tal forma, as cortinas foi dada a cor, o material, a madeira que tinha que ser usada, foi dado tudo, medidas e tudo mais. Ele é detalhista. Então, foi ali, pegou as pedras, consertou o altar, porque Deus não manda fogo em lugar quebrado. Eu não vou entrar nisso porque é uma mensagem que é bastante pregada. Deus não manda fogo no altar quebrado. E o objetivo hoje é falar sobre a experiência com Deus. E ele cavou uma valeta em volta do sacrifício. E disse, ei, traga água. Tinha 3 vasilhas, aliás, 4 vasilhas. Ele disse, ó, pega essas vasilhas aí, enche de água e traga para cá. Alguém pode dizer, ei, Elias, está faltando água. Tu é doido? Não. Pode colocar essa água aí. Aí colocar. Pegue mais, Elias. Mais, colocaram mais pá. E alguém poderia dizer assim, poxa, mas já colocaram 8. Só porque tu falou, colocaram mais 3. Ou mais 4. 12 vasilhas de água. Foi colocado, a Bíblia diz que ele encheu a valeta. Ele não só montou na valeta a água, ele molhou a lenha, ele molhou o altar, ele molhou o sacrifício. Talvez os profetas se batiam um no outro e diziam, se não, já Deus não vai fazer ele pegar fogo na lenha seca, agora molhar é muito menos. Aleluia, porque para nós a gente acha que é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Pode dificultar mais para o meu Deus, é isso que ele está dizendo, pode colocar água, pode molhar essa lenha, que o meu Deus vai mandar fogo, vai queimar a lenha dele, vai queimar pedra, e essa água vai se secar. E a Bíblia diz então, no versículo que lemos, no versículo de número 37, que Elias clamou e disse, agora responde-me, ó Yahvé, e atende-me, para que este povo reconheça que só Tu és Deus. E aleluia, no versículo de número 38 diz, e então, no mesmo instante, foi imediato, foi na hora, não teve que se cortar, não teve que se jogar no chão, não. A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu a luz, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o chão e secou a valeta que estava cheia. Evaporou aquela água. Deus foi santo. Evaporou. E aí a Bíblia diz que o povo, no versículo que lemos 21, diz que quando ele disse, ó, você tem que tomar uma decisão. Que Deus vocês querem servir? Escolha o Deus verdadeiro, e o povo não conseguiu responder, porque não tinha experiência. Mas ali Deus proporcionou ao povo uma experiência. E não precisou ninguém dizer, e agora que Deus vocês querem? Eles mesmos, numa só voz, e sem ensaio geral, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Mas agora não pense, irmão. Não chovia 3 anos e meio sobre a terra. O que eles estavam precisando era água. Mas Deus mandou água? Não. Deus mandou fogo. Porque água era a resposta do que eles queriam. Mas fogo era a experiência. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que o fogo que veio já bastou para o povo reconhecer que Ele era Deus. Existem experiências com Deus que valerão muito mais a pena do que respostas daquilo que esperamos. Antes mesmo de chegarmos na resposta, a experiência que vivemos com Ele no caminho já nos fará nos sentir muito melhor do que a própria resposta dita assim. Existem coisas que não é o destino que nos encanta,
mas o caminho que trilhamos para chegar lá. Glória a Deus. Aleluia. Quem não lembra de Pedro? Pescou a noite inteira, não pegou nada. De repente chega um homem que não conhece nada de pesca, entra no barco dele e diz: vai mar. Aleluia. E chegando lá no lado, diz: ó, joga a rede aqui, no lado direito. Ele disse assim: Aleluia. eu já pesquei a noite. Aqui mesmo eu já lancei a rede algumas vezes. Mas porque o Senhor está falando, e vai ser pela tua palavra. Se não der certo, é contigo. Se não der certo, é o Senhor que mandou. É o Senhor que vai ficar com a cara no chão. E Jesus, eu parece que ele diz: joga para cá. Deixa comigo. Se não está fácil para ti, deixa ele, irmão. Porque esse Pedro aprendeu, e lá depois, lá no livro que ele escreveu, se eu não me engano, capítulo 5, verso 6, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que ele lançou a rede, e quando ele puxou, ele não conseguia puxar sozinho, ele teve que chamar as pessoas que estavam ao redor para vir puxar a rede com ele. E quando puxaram a rede, eles fizeram uma grande pesca como nunca tinham pescado. Só que a experiência que Pedro viveu fez com que ele desapegasse daquela grande pesca. Ele ficou encantado com o que ele conseguiu pegar, e aquilo ali ia render muito em dinheiro para ele vendendo aqueles peixes. Mas quando Jesus convidou e disse: ó, venham comigo, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele não pensou duas vezes, abandonou o barco, abandonou pesca e disse: eu vou com ele, porque a experiência que ele me proporcionou é muito maior que aquilo que eu pesquei. Aleluia. E Jesus não estava interessado na pesca de Pedro, senão Jesus me dizia: ó, vamos guardar esses peixes aí, vamos levar com a gente. Não, ele não estava interessado naquilo que ele tinha, ele estava interessado em Pedro. Jesus não está interessado em que você tem, ele está interessado em você. Ele é interessado na tua alma. Ele é interessado em cuidar de você. Ele não quer que ninguém se perca. Irmão, experiência vale muito mais, às vezes, do que a própria resposta. Aleluia. E a Bíblia diz então que o povo clamou. E agora eu vejo Elias se retirando, porque a Bíblia diz que ele matou os profetas e depois ele se retirou e foi para o monte orar. Ele disse assim para Acabe: vai para a tua casa comer, porque tinha passado meio-dia, estava tudo ali com fome. Vai para a tua casa comer, porque eu já ouço barulho do barulho. Será realmente que ele estava ouvindo? Ou ele falou aquilo pela fé? Porque a fé nos proporciona ouvir coisas que os outros não ouvem. A fé nos proporciona, e a experiência com Deus proporciona nos enxergar coisas que os outros ainda não estão enxergando. E ele disse: vai lá comer, porque eu estou ouvindo o barulho de uma grande tempestade. Talvez alguém disse: mas um solão desse aí, não estou vendo nada. E esse homem está dizendo que está ouvindo barulho de chuva. E Elias, a Bíblia diz que Acabe foi comer e Elias foi para o monte orar. Agora perceba uma coisa, irmão. Se Deus já tinha falado, já tinha prometido que ia mandar chuva, por que é que Elias foi orar para que a chuva viesse? Deus já falou que ia mandar chuva. Por que é que ele foi orar para pedir chuva? Porque não fala da oração de Elias, mas dá para entender que ele estava pedindo chuva, porque ele mandava que o menino olhasse para o oeste, que era de onde vinha a chuva. Então, irmão, o que eu aprendo com isso? A promessa de Deus não anula a oração. O propósito de Deus não anula a oração. Pelo contrário, o propósito de Deus, ele nos convida a chegar para a oração. Ele nos chama a entrar no quarto e fechar a porta e falar com o nosso Pai em secreto. Aleluia! E Elias entendeu aquilo através da sua experiência. Eu preciso pedir para Deus mandar chuva, para ele entender que eu não posso fazer nada sem ele. Para ele entender que lá atrás eu falei que não ia chover, mas hoje eu sei que preciso e eu dependo dele. Eu até consegui fechar a torneira, mas abrir eu não posso, porque abrir é só de lá para cá. Aleluia! A Bíblia diz que ele se ajoelhou no chão e colocou a cabeça entre os joelhos e começou a pedir a chuva para Deus. E disse o rapaz que ali estava com ele: você vai lá e olha para o céu, e eu vou continuar orando, e você vem me dizer como é que está o cenário. E a Bíblia diz que ele foi a primeira vez e voltou. E parece que eu ia dizer: Elias, não está dando certo, ainda não apareceu nada. Vai lá de novo, continua. Vamos perseverar. Eu sei que não era a primeira vez, tem que ter experiência para entender isso. Talvez o menino não estava entendendo nada, mas ele, pela sua experiência, estava continuando na oração. E então ele disse: vai lá. E o menino foi lá, olhou e nada. E na 7ª vez a Bíblia diz que o menino olhou lá e enxergou uma nuvenzinha. Eu parece que vejo o menino pensando: mas será que é isso aí que ele está esperando? Tanto tempo de oração para um negocinho pequeno daquele, mais ou menos o tamanho da minha mão. Ele foi lá e disse: olha Elias, apareceu um negocinho lá no céu, mas não sei se é isso que está esperando. É uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da minha mão.
Mas a Bíblia diz que Elias entendeu que aquele era o sinal que Deus ia mandar grande chuva. Talvez alguém olhava e dizia, uma nuvenzinha dessa, o que vai dar? Mas a Bíblia diz que foi por um pouco de tempo. Aquela nuvem tomou grandes proporções. Que bastava alguém olhar para o céu e dizer, se apronta uma grande chuva. Porque Deus, Ele respondeu a Elias. Irmão, para aquele que tem experiência com Deus, não precisa muita coisa para ele entender que Deus está no ambiente, não precisa muita coisa para ele entender que é Deus que está na vida dele. Um abraço é Deus falando, o sol brilhando é Deus falando, a chuva caindo é Deus falando, o vento soprando é Deus falando, o sorriso de uma criança é Deus falando. Sabe por quê? Sabe o que permite ele pensar assim? Experiência adquirida com Deus. Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé nessa noite. Aleluia! E perceba, irmão, que o fogo lambeu a água, fez com que ela se secasse. A água evaporou. Aquilo que subiu dali foi a resposta que veio de lá. Porque para ter resposta tem que subir daqui, irmão. Aleluia! Aleluia! A água que evaporou tornou-se uma nuvem, que depois foi aquela que tomou grandes proporções e fez chover sobre a terra. Aleluia! A experiência permite que o Deus invisível faça coisas visíveis na nossa vida. A experiência permite que o Deus invisível faça coisas visíveis na nossa vida. Eu ouço o barulho, ninguém estava vendo. Ouço o barulho de uma grande chuva, mas se tornou visível. Aleluia! Através da experiência, através do clamor. Aleluia! Paulo também, a Bíblia diz que encontrou Jesus no caminho de Damasco, ficou cego, mas todos que estavam ali ouviram a voz, mas não viram ninguém. Mas aquele homem que estava lá para perseguir, para matar aqueles que falavam do amor de Jesus, a Bíblia diz que ele levantou dali, foi para uma casa que Jesus ordenou para ele ir, e lá ele então se ajoelhou e jejuou. Teve diferença ou não teve? O Deus invisível, que ninguém viu, fez algo visível na vida de Paulo, que quem olhava para Paulo e dizia, este homem não é mais o mesmo. O Deus invisível quer fazer coisas visíveis na sua vida. Talvez no momento você não esteja percebendo. Ah, mas só tem um pouquinho. Nós vemos aqui, a nuvenzinha era pequena. O pouquinho que tinha na botija e na panela foi o que Deus usou para tomar grandes proporções e abençoar a vida dos seus servos. E a experiência, irmão, nos permite tanta coisa. Ela nos permite não desistir. Ela nos permite continuar a caminhada, mesmo que esteja doendo, irmãos. Eu parece que vejo Paulo e Silas, depois de apanhar e estar lá no tronco, com as costas dilaceradas, dos chicotes que foram dados nas suas costas. E eu parece que vejo Paulo perto da meia-noite dizendo, eu não sei tu, Silas, mas está me dando uma vontade de cantar. E parece que vejo Silas respondendo assim, foi bom que tu falou, meu Paulo, porque eu também estava com essa vontade. E vamos fazer. O que pode fazer um homem que está com as costas abertas, doídas, sangrando, começar a cantar e orar? Experiências vividas com Deus. Talvez você esteja prostrado, caído, aleluia, pela situação, pela dificuldade da vida, mas não pare, não estacione, porque Deus, que já te deu várias experiências, vai te dar uma nova experiência com Ele. Aleluia, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia.